Seja muito bem-vindo a mais uma live do ICTIS Instituto. Eu sou o Lex e hoje eu recebo a querida doutora Monalisa Dibo para uma conversa super especial sobre as mandalas como um instrumento psíquico e religioso. As mandalas nos convidam para uma viagem ao infinito do inconsciente. E você é nosso convidado hoje para embarcar nesta jornada. A doutora Monalisa Dibo, ela é mestre, doutora, pós-doutora em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, é psicóloga clínica e educacional, é geógrafa, psicopedagoga, autora de diversos livros sobre a técnica do desenho da mandala, é estudiosa de temas como curas espirituais e religiões comparadas e é professora de pós-graduação no ICTIS Instituto. Olá, Monalisa, seja muito bem-vinda! Tudo bom? Obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço a tua disposição aí em nos brindar com esse assunto tão especial que é a mandala, né? Eu já fui aluno da Monalisa no curso do ICTIS. É uma aula muito especial, é uma aula que você vive, não é só teoria. É muita teoria também, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas é uma aula muito experimental mesmo. Você vive ela com alma mesmo. Monalisa, nosso papo hoje é incrível. E eu já quero começar conversando com você para você nos contar sobre qual é a origem da mandala. O que é a mandala? Então, eu vou contar para você um pouquinho de como a mandala apareceu na minha vida, né? Para poder chegar até o que é a mandala. Então, a mandala chegou para mim como uma grande luz, porque eu trabalhava dando aula, né, de psicologia no colegial. E aí, quando eu voltei, eu tive nenê, quando eu voltei, os meus adolescentes não queriam mais ter nada, não queriam mais ter papo comigo, não queriam aprender psicologia, e eles gostavam muito, e não sei o que tinha acontecido. Então, eu percebi que eles estavam, assim, sem atenção nenhuma, né, uma bagunça, uma desorganização, e ninguém queria nada com nada. Falei, minha Nossa Senhora, o que está acontecendo? E aí, estava na época passando uma novela chamada Estrela Guia. E era uma tal de mandala. Mandala, mandala, mandala. Falei, opa, mandala tem aonde? Eu aprendi isso na faculdade. E aí eu fui resgatar o que era mandala e Jung, porque no meu tempo a gente estudava muito Jung, né? E aí eu resgatei esse livrinho aqui, da Anísia da Silveira, que foi onde eu aprendi sobre a mandala, um pouquinho de Jung, né? E aí eu peguei o meu livrinho em casa e tal, e eu tinha umas imagens de círculos com os desenhos, falei, quer saber, eu vou levar para esse povo, porque aqui no livro, não sei onde que tá, mas provavelmente eu grifei aqui, que melhorava na atenção, né, concentrava. E aí eu virei e falei assim, então eu vou levar, dá para eles. Dito e feito, né, eles começaram a pintar as mandalas, e eles foram se acalmando, e aí eles foram se integrando, conversando comigo e querer aprender. Os professores iam perguntar para mim, Monalisa, o que você anda fazendo em sala de aula? Que brincadeira é essa de pintar? A irmã, porque era uma escola religiosa, que é isso, filha? É macumba? Porque um monte de círculo que eu coloquei tudo pendurado na escola inteira, porque eles adoraram. Eu falei, não é nada disso, é coisa super legal, irmã. E aí eu fui estudar sobre, né? Aí eu vi que era uma coisa positiva, mas eu precisava de ter base, conteúdo. Então eu voltei para a especialização junguiana, né? Quer dizer, fui fazer para saber o que era aquilo que eu tinha descoberto, né? E aí, então, a falta de atenção foi o primeiro que me veio. Aí estudei muito sobre Jung, aí o leque abriu, porque foram muitos outros autores. E aí, então, eu descobri o que é a mandala, né? Tem toda uma base religiosa, a mandala. E aí eu fiquei enlouquecida, porque é uma palavra que provém do sânscrito, que significa círculo, né? Círculo mágico, que contém a essência. E aí, então, e que para Jung representa o arquétipo de ordem, de integração, e permite a plenitude da psique, né? E busca o encontro com o self. E o self precisa do quê? Ele é extremamente criador, ele é extremamente produtivo. E na hora que eu descobri isso, eu falei, por isso que essas crianças, esses adolescentes melhoraram muito. Então aí eu fiquei doida. E aí eu fui no mestrado, né? Então no mestrado eu pude abrir mais o leque ainda, porque aí eu fui
a fundo, eu fui até a Índia para poder observar melhor, porque eu sou que nem Jung, eu preciso vivenciar, né? Porque é bem isso que Jung fala mesmo, né? Da questão da religião, né? Que para ele não é religião, dogma, é o quê? É a designatividade de quê? Particular de uma consciência de transformadora, né? De modificação através da experiência religiosa. Então, para mim, a mandala fosse exatamente isso, foi uma experiência religiosa também. Então, eu fui até a Índia, que eu queria saber da onde que vinha, literalmente, a mandala. E aí, eu fiquei enlouquecida, porque a cada dia que passava, era mais coisa para ler, né? E é um mundo muito bonito. Que, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho da questão da religiosidade. E aí, depois, eu fui escrevendo os livros. Aí veio o quê? O doutorado, que eu trabalhei com. O mestrado foi com a educação, né? O foco é educação e atenção concentrada. Já no meu doutorado, eu fiz focado mais na área das crianças vítimas de abandono e abuso sexual, que é a violência mesmo, né? Então, você percebe que esse instrumento é um instrumento que dá para atrapalhar várias áreas, né? Eu trabalhei na educação, que é riquíssimo, trabalhei na questão da violência, do abandono, né? Na depressão, eu verifiquei cientificamente, né, o meu doutorado, que a mandala proporciona o quê? Uma melhora psíquica, um bem-estar, né? Um controle, ajuda na depressão, na ansiedade, que é o que aquelas crianças viviam naquele momento, né? Então, quer dizer, é muito rico. E hoje, na clínica, atendendo, que até então eu só trabalhava com a educação. E hoje, trabalhando na clínica, eu vejo que o trabalho, assim, é belíssimo. Eu provavelmente deve ter o pessoalzinho aí, os meus pacientes, meus alunos, tudo assistindo, e eles, né, eles sabem que realmente o trabalho é muito lindo. E muito dá bem. Resultado mesmo. Muito então, para pegar... Eu tô falando, né? Eu falo, você me corta, hein? A ideia é essa, Monalisa. Eu vou só colocar aqui também para o pessoal que queira enviar a sua pergunta. Tem um botão aqui com ponto de interrogação. Envia por lá a sua questão, que fica mais fácil aqui da gente trabalhar. Porque às vezes os comentários vão passando aí também. E aí a gente acaba perdendo né, ali a linha. Monalisa, nos conta um pouquinho como que a mandala pode se comunicar conosco. Então, pegando esse da comunicação, né? Eu coloquei a palestra, né? Que você falou assim, o que você quer falar sobre a mandala? Tem tanta coisa, né? Então, eu falei assim, eu quero falar sobre esse instrumento, né? Que comunica com a gente. Tem um movimento, né? Um instrumento psico-religioso. Como é que é esse trabalho com a mandala, né? Como ela vai falar com você? Primeiro, que instrumento é o quê? É um objeto constituído de várias peças, de observação. Então, a mandala, que é o círculo, né, que eu chamo mandala, o círculo, ele traz o quê? Uma observação. Então, na hora que você para na frente daquele círculo, observa, se observa, você vai fazer um desenho ali. Então, você está colocando o quê? O psíquico, que é o quê? Que é o relativo à psique, que é a alma, que é a sua essência, juntamente com a religião, que é o quê? É o religar, né? É o unir, é o retorno para você mesmo. E aí, então, acontece essa fala, né, do mundo interno com o mundo externo. Porque você projeta nesse círculo um desenho. E através do símbolo, ela vai falando com você e você vai verificando coisas e vai ampliando a sua consciência. Né? Então, é essa comunicação. O Jung fala que a mandala, ela exprime o self e a totalidade da personalidade. Então, a partir do momento que o Jung ele vem contribuir com a gente, né, com a psicologia, a arte e a espiritualidade, que eu acho que é o diferencial dessa técnica aí, né, que eu utilizo, esse instrumento. Ele desenvolve um modelo humano mais integrado, que une o aspecto espiritual, que a gente chama de processo de individuação. Então, quando você tem um trabalho com a arte, com a espiritualidade, você vai se integrando mais, você vai abrindo campos para poder ter um espaço mais criativo, uma aproximação de você mesmo. Então, esse é o instrumento, ele proporciona
deste modo. E aí cada um vai seguir de um jeito, né? Tem pessoas que se comunicam mais fácil. O que é importante dizer é que não precisa de fala, né? É um processo que é o não verbal. Então, se você ficar mudo e desenhar, já adianta. Agora, se você trabalhar em cima daquelas imagens, daquilo, do que vem do seu inconsciente, melhor fica. E você sabe muito bem disso, que a gente estava conversando até isso antes, Sim, né? com certeza. E é muito importante colocar, Mona Lisa, que às vezes você vai entender aquele desenho, aquela mandala, muito tempo depois, né? Eu vejo isso. Muito. Das mandalas que eu tenho, às vezes você vai entender anos depois um desenho que você fez, mas é incrível, porque aí você começa a reunir aquelas peças do quebra-cabeça, uau, por isso que eu desenhei aquilo, e vai vindo mesmo, né? Mona Lisa, é importante colocar também que a nossa sociedade, a tradição, às vezes ela acaba olhando para as mandalas, para o desenho como uma tolice infantil, né? É péssimo falar isso, né? Mas na maioria das vezes as pessoas acabam, eu não vou fazer isso, isso é uma tolice, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa importância daí, né? Dessa Esse expressão resgate. artística, isso, desse resgate. Isso. E muitos pacientes, né? Eu acho que a grande maioria dos meus pacientes chegam lá assim. Pego de todos os níveis, né? Eu pego assim, industrial, aposentado. Eu vou dar um exemplo de um paciente que chegou para mim, um homem de 49 anos mais ou menos, foi mandado embora, estava numa crise existencial, né? Tremenda. E eu falei assim, olha, meu trabalho aqui, juntamente com a espiritualidade, eu faço um trabalho integrado. E diante desse trabalho integrado que eu faço, eu trabalho com as mandalas. Você sabe o que é mandala? Não, aí ele prestou atenção, né, do que era mandala, expliquei para ele. Falei, então vamos fazer? Na hora que ele viu o lápis de cor, ele falou assim, não, mas eu não vou pintar. Você está pensando que eu sou criança? Falei, sim, você tem uma criança. Você tem que resgatar essa sua criança interna, né? Que momento que como você aprendeu a ler e escrever? Você não pintou antes? Você não desenhou antes? Então você tem que utilizar de novo isso para voltar a ficar melhor, porque você se abandonou, né? Então a gente não dá importância àquelas coisas quando a gente era criança, mas isso é extremamente importante. Eu não vou pintar. Falei, tenta. Não tenha vergonha que não tem certo, não tem errado, né? A gente vai utilizar das cores para você ser mais feliz, para você colocar cor na sua vida, né? Por isso que eu indico até na bibliografia aí, Pintando Sua Alma, porque foi um livro muito importante para eu estar podendo embasar o que eu falo para os meus pacientes. Olha, é importante a gente pintar a nossa alma, trazer alegria, né? Vamos começar pela cor, né? E aí, então, ele desenhou, meio bravo, xingou, não vou voltar mais aqui. Não. Voltou na outra sessão, né? Depois de uma semana. Nossa, doutora, você sabe o que me fez lembrar? O meu primeiro estojo de lápis de cor. E o cheiro, então? Me veio muitas lembranças de quando eu era criança, do tempo que eu morava no interior. E aí ele começou. Falei, então, como você era feliz naquele tempo? O que te agradava? O que você abandonou hoje? O que você pode resgatar? E aí, então, o trabalho foi maravilhoso, porque ele se permitiu, né, a viver esse mundo do simbólico. Ia colocar a criança dele para falar comigo. Porque ele precisava resgatar essa criança primeiro, para depois falar de coisas mais sérias, né? E aí, então, para você ter ideia, eu começo assim a minha sessão. Como você se sente hoje? Então, eu dou um círculo, que eu falo que é uma mandala, e ele não precisa falar, porque muitos chegam também deprimidos, né? Não conseguem nem falar, não tem nem energia para desenhar. Mona Lisa, essa experiência do como você se sente hoje, com a tua autorização, eu levei para o estágio na Rede Municipal de Saúde, que nós temos estágio em psicologia. E foi incrível o resultado. De fato, assim, eu lembro assim, de uma das pacientes, ela estava dentro do grupo, porque ela ia fazer a cirurgia bariátrica,
E nós colocamos ali como você se sente hoje nesse desenho, né? Pode mostrar de novo, Mona Lisa, para o pessoal que está participando? Mostro. Ela Essa é a pintou primeira, tá? isso, na região abdominal dela, tudo em cinza. E é Uhum. exatamente como ela sentia. Depois a gente foi conversando mais um pouquinho assim. Então, é muito incrível. Não é nada simples, é muito profundo. Pelo contrário, né? A profundidade ali num traço tão simples, né? E que é a leitura que você vai trazendo, né, Mona Lisa, dentro da psicoterapia. Isso. Então, essa daqui é a primeira que ela trouxe. Depois eu trabalhei várias coisas com ela, foi 1 mês, 2 meses, sei lá eu. E aí depois ela desenhou assim, olha a diferença, né? Ela já aparece com o rosto, ela aparece com os órgãos pulsando, né? Ela vai se vendo melhor. Depois ela mesma fala isso. Nossa, fui eu que fiz isso antes? Aí eu trouxe um outro exemplo também para mostrar para vocês. Esse aqui é um pouco mais forte, mas é bem legal. O meu paciente chegou assim, né? Ele chegou muito confuso, deprimido, né? Usando máscara, enfim. A polaridade dele estava bem mais para o negro do que para o claro. E depois de um trabalho, ele ficou assim. Olha que legal, né? Então, assim, ele já é um ser humano com roupa. E aí a gente questionou um pouquinho que ele está dentro de uma flor de lótus. Aí vem as coisas dele, né? Então, quer dizer, a pessoa vê a evolução. Você não precisa dizer para ela que ela melhorou, que ela ampliou a consciência. Ela mesma sabe. E ela quer continuar, né? E é muito legal por causa disso, porque a beleza vem daí, né? As pessoas... E assim, tem várias técnicas com a mandala. Essa daqui é uma, né? Que é o círculo, você pede. Outra, eu apresento várias imagens. E ela escolhe uma. Tem uma outra também que eu gosto muito. Eu tenho os livros da Mona Lisa aqui, são livros incríveis, eles são todos ilustrados, assim, é uma delícia trabalhar com esse material. Então, depois, no final, também a gente vai colocar na bibliografia, até o pessoal que está aqui está perguntando sobre os livros. No final da live no Instagram, vai o link, né, com a live de hoje e também toda a bibliografia que a gente está citando aqui. Mona Lisa, também... Diga. É muito importante, acho que a gente não tem como deixar de falar dela, né, nessa live, que é a doutora Anice da Silveira, né? Sim. Então, eu tenho aqui um livro comigo que também a gente vai colocar lá na bibliografia, que é As Imagens do Inconsciente, né? E eu separei aqui 2 parágrafos, é um pouquinho longo, mas eu, né, peço que o pessoal que está em casa, se puder prestar bastante atenção, que exatamente sobre isso, né, do uso dessa técnica dentro, né, no caso dela ali com os pacientes esquizofrênicos, né? Então, vamos lá. Na esquizofrenia, doutora Anise falando, então aqui só para o pessoal que está em casa, se alguém tem o livro e quiser acompanhar, a página 119. Na esquizofrenia, o mundo de imagens avassala o campo da consciência, tendo por consequência a perda da adaptação e do contato com a realidade. A libido está investida no mundo interno, em tão larga extensão e profundeza, que o sonho torna-se para esses pacientes mais real que a realidade externa. De certo, mundo externo e mundo interno não se acham separados por fronteiras intransponíveis. Esses 2 mundos interpenetram-se em graus diferentes. Isso ocorre a cada instante na vida cotidiana e torna-se particularmente manifesto nas obras de arte, plásticas e literárias. Perfeito, né, Mona Lisa? Então a gente vê... Linda. Conta para nós a tua experiência com a Anice da Silveira, com esse conhecimento rico dela. Então, ela trouxe para mim esse tônus da arte, né? Foi uma médica maravilhosa, que ela tirou aquele peso do hospital psiquiátrico, né? Dos pacientes com problemas severos, né? As doenças severas, né? E ela faz o que? Ela limpa isso. Ela fala assim, olha, as pessoas têm problemas e ela tem que fazer o que? Ela tem que cada vez mais estar livre para poder criar, né? O legal porque ela entra em contato com o Jung, ela mostra o trabalho das mandalas dos pacientes dela, né? E ela fazia exatamente o que eu faço também. Muitas vezes eu trabalho com telas com os meus pacientes e eu faço uma mandala, eles fazem na tela, ou eles fazem
nesse papel aqui, ó. Então, aí você fala assim, muitos das mães dos meus pacientes falam assim, Mona Lisa, me dá um laudo, né? O que tem o meu filho? Isso aí, ele não tem nada, mas como não tem nada, né? Então, a Denise da Silveira veio para poder limpar, eu acho que isso, tirar esse rótulo. Oi? Ah, veio, apagou você e voltou. Ela veio limpar exatamente essa problemática aqui. E colocar a arte, né, numa espécie de expressão, para você lidar com o seu mundo interno melhor, né? Para você colorir mais e mostrar isso para as pessoas. E esse aqui é um dos meninos que fez, um paciente que fez, tá aparecendo? Tá. A mandala. É mais estruturada, né? Muito bem. Mona Lisa, eu vou ler uma pergunta aqui que nos foi enviada, da Catarina. Ela pergunta o seguinte: a partir de que idade podemos incentivar a criança a fazer mandalas? Todas as idades. Não existe uma idade fixa. Qualquer garatu já pode dar para ela pintar e fazer. E é extremamente estimulante, porque esse trabalho com as mandalas a gente utiliza na clínica, já com algumas pessoas com alguns problemas, algumas patologias. Mas o ideal é você fazer um processo profilático, né? O que é isso? É você prevenir. Ele é um remédio de prevenção à ansiedade. Porque tudo começa com ansiedade, né? Aí vem as doenças. Eu fico muito ansiosa, eu vou adoecendo a minha alma, eu vou ficando triste, eu vou encontrando muitas coisas ruins dentro dessa energia. Com o trabalho com a mandala, com qualquer idade, idoso, velho, branco, negro, classe social, não existe. É um trabalho também barato, simples, só um lápis de cor, um círculo, e aí então você vai relaxando, né? Você vai pintando e relaxando, você vai se conectando com você, né? E com a criança também, vai desestressando. As crianças estão pilhadas agora na pandemia, em casa, dá uma mandala, né? Faz um trabalho de prevenção para essa criança. Antes de começar a estudar, que muitas eu estou vendo na televisão que gritam, que choram, que não quer, vamos pintar uma mandala antes de começar a estudar, você vai ver que ela vai ficar mais tranquila, mais relaxada, e ela vai prestar mais atenção na aula, né? Então ela vai ficar mais integrada mesmo, né? Ela vai ficar mais estruturada. Muito bem. Mona Lisa, tem mais uma pergunta aqui que eu já vou aproveitar e ler aqui para você. A mandala, ela ajuda somente a criança interior ou também pode ajudar em relação ao lado espiritual? A criança interior, porque a mandala é o lado espiritual, né? Ela faz o quê? Ela é o lado espiritual porque ela representa o self, né? O que acontece com as pessoas? Como as pessoas vão se abandonando, né? A criança, eu falo da criança porque as pessoas vão crescendo, amadurecendo e vão ficando mais longe das coisas boas que a vida traz. E aí, adoece. Então, o que acontece? Quando ela faz esse resgate, não é a criança, né? Ela mesma, ela volta a verificar coisas que sempre trouxeram felicidade para ela. Ela começa a pensar mais positivo. Ela fica mais tranquila. Então, a criança, a espiritualidade é isso. É você entrar em contato com o seu Deus interior, que é o que fala. Eu até fiz uma cola aqui que eu acho interessante falar para vocês, porque é tanta coisa que a gente quer falar, mas isso aqui, a minha cola está assim, que no budismo, né, você desenhar, né, você fazer uma mandala, é um ritual de oferecimento repleto de rito e significado, que traduz o ato de abnegação, que é o quê? O desprendimento, é a gratidão, é o reconhecimento. Então, oferecer uma mandala é um genuíno voto de bem-querer. Trata-se de um gesto de generosidade espiritual e sentimentos nobres. Então, quando você faz a mandala, ela exterioriza a nossa essência. Então, isso é espiritual, né? Isso é você que se abandona, por isso que adoece. É uma própria oração da alma, né?
E quando você oferece, né? Veja o nosso trabalho, eu amo o que eu faço, amo o que eu faço. Então, assim, quando você oferece a mandala, os olhos das pessoas brilham, porque ela sabe que você está oferecendo uma coisa que é legal para você, né? Porque eu já vivenciei, porque tudo que eu aplico nos meus pacientes, eu vivencio, tudo. E se é bom para mim, eu faço com eles. E então, o que é bom para mim, eu estou oferecendo isso para ele. Olha como isso aqui é legal, né? Muitas pessoas eu dou de presente de final de ano uma mandala. Muitas vezes eu faço. Elas se sentem muito, ai, que lindo. Pode estar aquela coisa horrorosa, porque não tem feio, não tem. Mas ela vê lindo, porque ela não vê a beleza do desenho. Ela vê o que você realmente quis passar para ela, né? Eu lembro de um presente que eu dei para uma professora, minha orientadora, a Denise. E ela até chorou, porque eu fiz uma mandala de pedras semi-preciosas, tal. Eu estava na fase do artesanato, e eu levei para ela de presente, ela chorou. Imagina, eu nem sabia fazer o negócio, e ela ficou toda comovida com aquele, né? Porque é exatamente isso, é você dar a sua essência para a pessoa. Muito bem. Mona Lisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença de se pintar uma mandala pronta, né? Que existe imagens, a diferença para construir a própria mandala. Como que funciona isso na psicoterapia? Então, é só a diferença de técnicas, tá? Eu utilizo as duas e gosto muito das duas. Na minha experiência, ainda mais quando as pessoas não têm ainda acesso ao mundo interno, né? Mais da psicoterapia, ou está começando qualquer processo, eu gosto de trabalhar primeiramente dando algumas imagens formadas, né? Então, dentro do círculo existe um desenho, para elas poderem entrar em contato com o simbólico, porque é elas que vão escolher o símbolo. Então, aí já está me dizendo muita coisa. E eu começo meus cursos assim também, porque eu percebo como é que está essa pessoa, se ela está desestruturada, ou se ela é infantilizada, se ela está mais agressiva. E aí depois eu dou para ela fazer o quê? O próprio desenho, que aí é a mandala dela. Então, nos meus cursos, eu não ensino você a fazer uma mandala. Isso eu deixo para as professoras de artes, né? Enfim, todos esses cursos que tem aí de vamos fazer uma mandala estruturada. Não, para mim não existe isso. Então, ela vai fazer do jeito que ela achar que tem que fazer. E do jeito que ela acha que é bonito. E tudo que ela fizer é lindo, né? E a gente vai conversar um pouco sobre esses desenhos que ela colocou, dessas imagens, dessas cores. Muito bem. Mona Lisa, a gente pode ver a mandala em toda a natureza, né? A flor, enfim, parece que tudo nasce da mandala. Quero que você comente sobre essa relação também. Porque ela é um arquétipo de unidade primordial do centro, né? Nós viemos da onde? De um espermatozoide com óvulo, né? Então, você imagine que a nossa célula é uma mandala, né? Se a gente for observar, tudo é uma mandala. A natureza é uma mandala. Então, começa pelo átomo, né? Aí você olha para uma ilha, você corta uma fruta, você vai ver que dentro é uma linda mandala. Você olha para os planetas, você olha para a íris do olho, né? Então, tudo é uma mandala. Muita gente fala assim, onde eu vejo as mandalas, eu lembro de você, né? Então, porque tudo é uma mandala. Eu sou a mandala, e eu falo que eu sou a mandala andando, né? Porque ela é primordial, ela é o centro de tudo, né? E desde o tempo remotos, né, da antiguidade, né, a gente vai também observar os círculos, né, feitos no tempo rupestre. Você vai ver as imagens em círculo, em espiral, né? A espiral também é importante. E aí, então, você vai verificando que sempre existiu no inconsciente coletivo da humanidade, desde os primórdios, essa questão do centro, né? E até agora, os UFOs, né? Os ETs, essas imagens que estão sendo feitas nas gramas, né, na plantação, e que tem um simbólico lindo que a gente não sabe identificar ainda também. Então, da onde que surgiu isso? Por que tem aqueles círculos belíssimos, né, ali? Porque todo o ritual se faz num círculo,
Então, você mesmo, a gente no bate-papo, falou assim, Mona Lisa, com essa questão do círculo em rituais, porque é iniciático, né? Começa desde a Igreja Católica, né? Se você for verificar, os padres, eles entram na igreja, tem todo um símbolo no chão também, de mandalas, né? No Vaticano, entra com incenso, né? Fazendo toda a missa. Então, quer dizer, você vai encontrar em todas as religiões e em várias coisas. Falando em religião, não só no budismo e no hinduísmo, a gente vai ver as mandalas, no candomblé também a gente vai ver a mandala, né? Que eu tenho o meu livro do candomblé, que é esse daqui, que eu gosto bastante, que eu escrevi com o professor Afonso, maravilhoso, meu querido, e ele que me incentivou a escrever esse livro, porque ele me propôs trabalhar com a educação, né, fazer uma matéria no COGEAI, que era para trabalhar com a educação, os professores de ensino religioso. E ele falou assim, Mona Lisa, por que você não faz isso aqui para eles entrarem em contato com os santos católicos e o da Umbanda, né, do candomblé, o sincretismo religioso no Brasil, que é muito interessante. E aí, então, eu fiz esse livrinho, que é maravilhoso, eu gosto muito, porque tem no sincretismo, você pode ver Iemanjá, o que representa as navegantes, então, é uma leitura e o professor utiliza de várias formas, né, essa técnica. Mas voltando... Eu aqui, ó. Isso. E, no cristianismo a gente vai ver não só os padres indo na igreja, caminhando, tal, mas nas rosáceas, né? Onde você entra, né, nas catedrais, tem as lindas mandalas. Eu até peguei uma outra imagem aqui também do livro do Jung, que é o Homem e seus Símbolos, né? Que tem aqui uma rosácea maravilhosa de Notre Dame. E essa daqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha que linda essa daqui. Né? Olha que mandala maravilhosa. Eu tive o prazer de ver essa mandala com o sol bem atrás, assim, ó, iluminando o chão da igreja, a coisa mais linda do mundo. Então, realmente é luminoso. Mona Lisa, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa ligação, né, o religare, também através da mandala, né? Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sobre esse processo, essa conversa, esse acesso ao religioso através do si mesmo? Então, se eu entendo que eu, né, sou um ser integral e tenho o aspecto espiritual e faço um processo, porque todos nós estamos fazendo um processo, né, na vida, isso é o religare. Né? Como eu já falei, se você se afasta de você, você vai adoecer. E isso não é espiritual, isso não faz bem para mim. Então, o que acontece? Esse religare é você estar mais presente com o seu Deus interior, com a sua divindade, né? Esse reconhecimento, essa compreensão, essa recuperação, esse autoconhecimento, tudo isso daí é esse religare. Você tá ruim, hein? Tá dando algum problema? Eu vejo você mexendo para lá e para cá. Eu tô vendo também as perguntas do pessoal que tá mandando aqui. Pode concluir que eu já vou colocar uma pergunta aqui. Não liga, não, é que eu tô trabalhando aqui também na recepção das perguntas. Tá. Então, esse religare faz o quê? Ele é você trazer do seu inconsciente algumas imagens ancestrais até, né? Ou mesmo de problemas. Eu falo para meus pacientes assim, todo mundo tem problema, todo mundo tem monstros, né? Que são as sombras. Ninguém escapa delas. Só que há uma diferença. O seu monstro, ele pode ser preto, ele pode ser amarelo, ele pode ser azul. Então, quer dizer, você está vendo as cores? Então, quer dizer, você vai se aproximando do seu monstro e vai pintando ele de uma cor melhor. Quando você chega bem perto dele, você vai ver que ele não é um monstro tão feio. Ele é um monstro bonitinho. Ele é monstro? É, mas ele ele até que é interessante. E aí, então, você pode olhar melhor a sua problemática, acariciar e iluminar. Então, melhor contato com essa sua sombra, com essa sua patologia, os seus medos, tudo na vida fica melhor. Isso é o religare. É mesmo, né, Mona Lisa? Isso é o religare. Entendeu? Você faz uma escuta.
uma escuta dentro dos seus problemas. Quando você tem alguém que entende, né, os símbolos, um terapeuta mais assim, que tem esse simbólico bem mais elaborado, fica melhor, fica mais fácil. Mas também dá para você fazer sozinho, né, em casa. Mas você vai demorar um pouquinho mais para tudo isso. Vai ter que se dedicar mais leituras, né, para poder ter esse acesso e essa ampliação total. Com a terapia é muito mais legal. Muito bem. Mona Lisa, tem uma pergunta aqui. Diante da pandemia, como a mandala pode ajudar a diminuir o medo e a ansiedade? Pode ajudar muito. E não só os meus pacientes, mas eu estou pintando muitas mandalas. Porque realmente a pandemia está gerando muita ansiedade, né? Muita depressão, muita falta de futuro para as pessoas. Eu vejo aqui na minha casa também, eu tenho adolescentes, né? Adolescentes mais ou menos adolescentes. E eu vejo, assim, a vontade que eles têm de sair, a vontade de viver, de trabalhar, de estudar, e não se tem esse acesso mais. Então, fica dentro de casa. Tem um lado positivo, eu vejo o lado positivo, que é a união com a família, a preocupação, os pais verificar, estarem mais presentes, mas do outro lado eu vejo muita gente deprimida porque está faltando dinheiro, não tem mais aquele dia a dia, não sai, não tem mais o contato físico com as pessoas. Então a mandala é o que eu estava falando, é aquele instrumento de prevenção da coisa, né? Ele vai fazer com que você se acalme, o seu sistema nervoso vai ficar mais tranquilo. Por quê? Porque você vai iluminando as suas... Mas não é pintar uma mandala assim de Jornal Nacional, né? Pelo amor de Deus. Não dá para fazer isso. Coloca uma música suave, né? Uma música legal. Fica lá por 10, 15 minutos, pega seu lápis de cor, sua aquarela para quem gosta, vai pintando, vai desenhando. Isso você vai ver que todo dia, se você fizer uma mandala, ó, você vai ficar muito bem nessa pandemia. Ou um pouquinho melhor do que as pessoas estão ficando, pode ter certeza. Sem dúvida. Mona Lisa, você colocou, né, agora, todo dia uma mandala diferente. É muito interessante observar essa transformação do indivíduo à medida que ele vai trabalhando esse si mesmo, esse mundo interno, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais embaralhei aqui. Sobre esse processo gradual em um paciente, por exemplo. Como observar tudo isso? É o que eu falei, né? É muito rico e muito lindo, né? Eu faço dentro da técnica da mandala que eu utilizo, eu trabalho a jornada do herói. A jornada do herói, juntamente com o Campbell, né? Então, por isso que eu tô falando, você tem que saber um pouco de mito, você tem que saber um pouco do simbólico, dessa coisa toda. E aí eu faço a proposta para o meu paciente, mas isso depois de um tempo de trabalho, tá? E aí, assim, você topa fazer uma jornada do herói, explica um pouco quem é Campbell, quem é Jung, né? É uma psicoterapia, vamos dizer assim, é um aprendizado, eles vão aprendendo também. Mando assistir o filme, dou o livro para ler, e aí então eles entram em contato com esse herói. E eu falei, esse herói vai ser você. E você vai fazer uma jornada. E aí, então, eles fazem o quê? Eles escolhem as imagens dentre... Eu tenho mais de 2.000 mandalas. Eu tô até com o meu saquinho aqui do lado. Aqui dentro desse saquinho, tem várias mandalas onde eles escolhem. Eles escolhem os desenhos, né? Os símbolos, as mandalas. E eles pintam. Então, eles vão olhando, eles montam toda uma sequência e aí depois eles vão pintando essa sequência. E é um trabalho belíssimo, você vê a evolução, né? A ampliação de consciência, de traços, de cores, de expressão, de tema, né? Eles mesmos falam assim, nossa, Mona Lisa, olha isso aqui, eu vi isso. Então, eles vão te devolvendo, você não precisa nem falar nada. Eles vão te devolvendo a melhora deles. E eles veem, pô, por que eu escolhi isso aqui, nessa fase da minha jornada? E aí eles conseguem resolver isso, falar, verbalizar. Parece muita coisa, assim, do passado, bem remoto. E aparece bastante coisas também
da ancestralidade, vamos dizer assim, né? Coisas que tá lá no meio daquele inconsciente bem grande que nós temos, né? E que muitas vezes a gente tem até medo de ver, tá? E é muito legal, o trabalho é belíssimo. Mona Lisa, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a conexão da mandala e os arquétipos. Então, é exatamente isso. A partir do momento que você entra em contato com esse simbólico, né? Você está mexendo ali dentro com esse conectar aí. Você está fazendo um movimento psíquico e esses arquétipos vão fluindo, né? Primordiais aí, eles vão estar falando, você vai estar dando voz para eles. E é o que eu ia pegar aqui que eu não peguei. Então, nessa questão do mitológico, que eu acho bem legal, tá até aqui, ó. Eu não vou nem me mexer muito para não cair. Então, eu tenho meu saquinho dos mitológicos, né? Então, isso aqui são arquétipos poderosíssimos. Que eles vão, ó, tá vendo, ó? São mandalas em branco, extremamente arquetípicas, né? Então, você vai colocando para fora muitos símbolos fortes, ó. O elefante, enfim, a gente vai trabalhando, né? Vai iluminando. E eles, então, assim, da necessidade de cada um. Então, você vê uma diferença, o que eu acho de interessante, entre homens e mulheres. Eu estou escrevendo sobre isso. Já comecei a colocar no papel algumas coisas bem interessantes. E a gente observa, né, que os homens pegam os mais poderosos com arma, são mais agressivos. As mulheres são realmente mais feminina, mais infantilizadas, mais de flores, porque cada saquinho desses daqui que eu trabalho são mandalas arquetípicas. Então, até o da religião, tem da yoga. Muitas vezes, quando eu trabalho com criança, eu coloco a criança para fazer o movimento da postura. Tem o mitológico, tem esse daqui dos santos mestres. Eu montei um saquinho só dos mestres, os grandes mestres da humanidade. Então, mexe com muita coisa interessante, né? Então, você imagina você falar de São Francisco. Você pegou São Francisco, por que você pegou, dentre tudo isso aqui que eu tenho aqui dentro, você pegou São Francisco? Quem é o São Francisco? Por que você gostou do São Francisco? O que ele quer dizer para você? O que ele está falando com você? É o seu São Francisco interno, né? Então, aí você vai fazer essa conexão. O que tem nele e em mim igual? Né? O que tem ali? O que eu posso acrescentar que eu não estou vendo? Por que eu tirei ele? Por que eu iluminei ele nesse momento? Então, esses saquinhos aqui eu falo que são meus tesouros, porque aqui é arquetípico por demais. E agora eu estou montando uma outra dinâmica que vai mexer bastante com os arquétipos, os 22 arquétipos. Então vai ser bem legal, né? A justiça, a temperança, né? Vai ser muito legal essa técnica que é a nova. Depois eu conto para vocês. Muito bem. E eu já posso contar, né, Mona Lisa, que durante a tua aula na pós, tem essa experiência viva, né? Tem momentos que você escolhe a mandala, né? Que você vai pintar, que você vai colorir. E há momentos que a mandala escolhe você, né? É muito interessante observar isso, né? Essa conexão do que está fora, mas é o que está dentro. E é essa relação mesmo, o religar, né? Isso. E assim, com vocês, né, na pós, eu já trabalhei, eu estou com vocês aí, com a Sônia, desde o começo, né? Então, eu já fiz uma bagunça no tutorial dela, que não foi brincadeira. Eu coloquei todo mundo pintando em quadros, com tinta, todo mundo deitado. Enfim, a cada ano a gente vai mudando um pouco, né? Mas é só a vivência. Eu gosto de trabalhar com a vivência. Então, quem vem fazer terapia comigo já sabe. Se não gosta de pintar, não gosta de arte, vai ser difícil. Não é que não dá, dá. Mas vai ter que pôr a mão na massa. Porque eu gosto de ver a coisa acontecendo. Um outro livro que eu acho que você não falou, que eu tenho, que é esse daqui, ó. Que é o Diagnóstico.
tá? Que é a técnica do desenho da mandala, é um manual que eu fiz, diagnóstico simbólico. Pela necessidade de onde eu trabalhava, né? Eu trabalho ainda, não sei, ainda estamos em processo de mudanças. Eu achei interessante, que eram médicos, né, que trabalhavam com a gente, de fazer esse manual aqui para poder facilitar a visão mais rápida do indivíduo, né? E era bem interessante. Isso aqui, para quem está começando, eu acho bem didático, porque é um manualzinho bem papum, onde você vai estar vendo muitas coisas interessantes para poder trabalhar depois com o paciente mais ampliado, com os desenhos, enfim, com os arquétipos, aí com a arte, com a massinha, com argila. Dá para trabalhar com todo o material, né? E cada material é para alguma coisa. Também é importante falar isso. Sim. Então, tem pacientes mais severos que não dá para trabalhar com aquarela. Ah, sim. Entendi. Mona Lisa, o pessoal comentou aqui no chat que muitos encontram um bloqueio na hora de desenhar. Como trabalhar com bloqueio? Então, tem que respeitar. Eu tenho um exemplo que eu sempre dou, que quando eu trabalhava lá com meus adolescentes, dos agrados, vamos dizer assim, um dos pontos que eles tinham era entregar a mandala feita, né? Era um ponto para eles poderem fazer, entrar em contato. E um deles, uma vez, levantou, ele estava ali fazendo com uma raiva, uma coisa assim, né? E eu vi que ele não estava passando bem. Eu falei, tudo bem? Ele, tudo. Tá. Aí na hora que ele foi, porque as pessoas tinham que me entregar para poder passar um ok e dar o ponto. Ele virou e falou assim, sabe isso daqui? Ó, o que eu vou fazer com isso aqui. Rasgou. E eu fiquei assim, ó. Foi aí que eu entendi, né? A questão da crise. Ele, naquele momento, ele ficou extremamente nervoso. Ele entrou num estado de movimento mesmo, psíquico, que mexeu muito com ele, né? Agressividade, enfim, ele viu coisas que não foi legal. E aí, então, a gente respeita. E aí eu falei, tudo bem, eu não vou te entregar nada. Falei, não tem problema, não precisa entregar, você vai ter seu ponto, porque eu vi que você fez. Depois, da outro dia, na outra semana, ele voltou com uma outra mandala, assim, Mona Lisa, eu vim te pedir desculpas. Falei, desculpas? Ele falou assim, porque eu rasguei o desenho. Eu falei, mas por que você rasgou? Eu não precisa me dar o seu desenho, eu quero que você me fale o que aconteceu, né? Vamos conversar. E aí, então, ele colocou que ele estava passando por um problema com a mãe, separação. Então, quer dizer, mexeu, né? Na hora que ele para e pensa, que foi o momento que ele teve de pensar na vida dele, do que estava acontecendo, aquilo movimentou toda uma energia psíquica que deu muita raiva nele, porque ele teve tempo para pensar. E aí ele rasgou. Aí ele me odiou. E aí depois ele reviu. Organizou o sistema de novo dele, psíquico. Deu uma equilibrada, ele pôde observar, integrar, o religar, né? E aí ele voltou com o desenho. Aí a gente conversou sobre isso. Então ele queria mesmo um papo, que muitas vezes a gente não consegue. Em curso, principalmente, acontece muito disso. Mona Lisa, eu não quero fazer. Tá me dando um negócio. Eu lembro uma vez aí com a Sônia, que uma das meninas, ela pegou um desenho e ela viu uma coisa. E ela, não quero pintar isso daqui. Eu falei, mas por que isso aqui é isso? Não, olha bem. Aí ela olhou. Não é. Eu falei, não, isso daqui é um símbolo sagrado. Você tá vendo outra coisa. É mesmo. Aí ela aceitou. Então, no primeiro momento, o que era sagrado, ela viu como uma coisa muito ruim. Mas na hora que você chega perto, você acolhe, você fala, olha direito, verifica o que você está vendo. Você está vendo aqui, isso aqui, né, o simbólico, né, o que estava lá desenhado? Tô. Nossa, é mesmo, que lindo. Falei, então. E aí eu falei, agora você trabalha em sua terapia isso, né? Então vem mesmo, vem essa coisa do primeiro eu vou me afastar para depois acolher. Né? Muito bem, porque não é só o desenho em si, né? Tem a interpretação simbólica do desenho. Essa é a grande questão, né? Mona Lisa, tem uma pergunta aqui que questiona o seguinte: a mandala apenas retrata
de dentro para fora, ou ela poderia ser utilizada para enviar mensagens a esse mundo interno? Ah, eu acho que sim, sim, né? Um trabalho, porque é integração, né? Então você está fazendo de fora para dentro e de dentro para fora. Não existe uma mão só, são duas mãos, né? Não tem só um movimento. Esse daí é o movimento da psique. Então, quer dizer, você pode colocar para fora assim coisas e para dentro também. Não esquecendo que é sempre estruturar, transcender, né? E esse transcender tem que ter essa ligação. Senão não vai transcender nada, não tem o contato. Uma mão só que vai não quer dizer nada, né? É muito ruim, não existe isso. Ainda mais num processo psíquico. Querendo ou não, é que muitas vezes você pode ser travado, né? Coisa tá travada, que você não vê esse movimento, essa ligação entre vai e vem. Mas ela existe. Né? Muita gente fala assim, eu não sonho. Lógico que você sonha, você não lembra do seu sonho. Ah, eu não sonho colorido. Lógico que você sonha, mas você não lembra, né? Então, tem coisas aí travadas que você tem que ver melhor. Com a mandala é a mesma coisa, né? Porque ele é um instrumento. É mais um instrumento de observação. Muito bem. Mona Lisa, a gente está quase chegando ao final da nossa live aqui. E eu tenho uma pergunta para a gente ir caminhando já para o final, que é a seguinte: muitas vezes a escola, os professores acabam tolhindo a criança, ensinando que ela tem que pintar a árvore da cor de verde, marrom, que, enfim, que tem que pintar dentro da linha, tudo certinho, tudo, né, ok. Como que a gente pode olhar para isso através do conhecimento da psicologia analítica e dos símbolos? Primeiramente, a gente tem que respeitar, né? Eu acho que o respeito é diante de criança, adulto, qualquer um, né? E não existe certo e errado, ainda mais uma arte, né? Como você vê o mundo, cada um tem um olhar. Se a criança acha que o tronco da árvore dela é rosa, né? Obviamente, quando você faz... Eu sou ainda sou dos testes psicológicos, trabalhei muito com isso, né? Tem toda uma análise psíquica em cima dos testes psicológicos. Então, o HTP, né? A árvore, se você pinta num teste para um emprego a árvore de rosa, fala, pô, esse cara tá pintando o tronco da árvore de rosa. Mas aí é um teste, é diferente, né? A criança, ela pode se expressar, você pode se expressar com qualquer cor, enfim. Isso daí é o respeito para com o indivíduo, né? Então a professora tem que ter essa análise aí. Eu lembro que eu tive problemas com minha filha, porque ela pegou o copinho de giz, de cera, e virou tudo em cima da mesa para poder pegar a cor e pintou a rosa de marrom, né? Era uma cor, mas não era rosa. E a professora virou e falou, olha, isso aqui, essa rosa não tem marrom. Aí ela virou e falou assim, a minha rosa é marrom. Eu não sei quem ela puxou, mas... Minha rosa é marrom. E aí a professora ficou brava, né? Ficou brava e me chamou e falou que ela tinha que pintar como estava sendo o exemplo. E aí a gente tem que trabalhar isso, ensinar para a professora que tem outros olhares, né? Tem outras formas de se ver e até trabalhar o certo e errado. Né? Não existe certo ou errado na mandala, né? Não existe. Na mandala não existe mesmo. Você pode fazer o que você quiser. Muito bem. Mona Lisa, que delícia falar contigo. A gente poderia ficar horas aqui falando, né? Com certeza. Mas, infelizmente, a gente tem 1 hora só dentro do Instagram. E, Mona Lisa, eu quero que você fale para quem está em casa como que pode adquirir os seus livros. O pessoal está perguntando aqui como que faz. Eu acho que é interessante depois passar para eles, né, o meu e-mail. Aí eles entram em contato no e-mail comigo. Pode passar já, Mona Lisa. Depois também, quem quiser pode enviar um e-mail para a gente. É simples assim. monadibo@gmail.com. Muito bem. Monadibo. Tá. Outro canal de comunicação com você também que você queira compartilhar? Só o e-mail tá ok? O e-mail, acho que fica mais fácil. Não vou dar o telefone aqui na live, né? Mas assim a gente vai se comunicando, falar que me viu, né? E aí eu mando o livro, porque eu tenho pouco.
com a boa notícia que você deu, eu acho que vai ter agora em e-book também meus livros. Olha que maravilha! E já, né? já também a gente vai colocando aqui que teremos novidade aí com a Monalisa, hein? Então, essas novidades tá aí o e-book, hein? Com certeza. Também quero lembrar que a Monalisa é professora, né, nos cursos de pós-graduação do ICTIS. Ainda estão abertas as inscrições para o curso, né, de pós-graduação aqui, que inicia em julho, né? E também para o ano que vem, no curso de pós-graduação de Psicologia Analítica e Religião Oriental e Ocidental. Para ano que vem, as cidades que sediam o curso são Campinas, Curitiba e Maringá. Então, o pessoal que quer saber mais sobre o curso de pós-graduação, hoje a gente está convidando vários professores aí. É um time incrível de professores do Instituto. E essa live é só para ter um gostinho, né, do que as aulas da pós mesmo são integradas, né? A gente já vai ficando por aqui, já quase o horário aí que o Instagram derruba essa live. Monalisa, muitíssimo obrigado pela tua participação, é incrível, durante a semana a gente conversou, trocou figurinha, assim, é um processo muito gostoso, né? E é um processo, como você falou, para todas as idades, né? Desde a criança até o vovô pode pintar, é incrível. E também é importante frisar mais uma vez da importância e da seriedade desse trabalho, né? Porque não é só a pintura em si, não é só o desenho em si, é a interpretação, é o acesso ao inconsciente através desse mundo simbólico que se expressa ali, né? Tem uma frase aqui que está num dos livros da Monalisa, aqui no prefácio aqui, e ela diz o seguinte, uma frase do Jung: a alma é o ponto de partida de todas as experiências humanas, e todos os conhecimentos que admiramos acabam por levar a ela. A alma é o começo e o fim de todas as coisas. Jung aí no volume 8, trazendo essa riqueza aí, né, numa frase que reúne tudo isso que a gente falou hoje, né, Monalisa? Com certeza. As minhas aulas, a minha terapia é exatamente assim, é vivencial, porque é através da experiência do luminoso que a gente vai se encontrar, né? E fazer esse diálogo. Eu agradeço muito vocês, amo estar com vocês aí, adoro o Instituto, todos, professores, alunos, dona e o local, tudo. Eu agradeço de coração, tá bom? Muitíssimo obrigado. Já veio o tempo restante aqui da nossa live para fechar mais uma frase do Jung, que, enfim, só aquilo que somos tem o poder de nos curar. Monalisa, muitíssimo obrigado. Em breve, com novidades. Beijos. Oba. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.